Não por acaso que Chico Xavier comentou que o mundo seria um mundo de regeneração já a partir de 2057, ou seja, daqui a pouco. Isso significa o quê? Que a transição planetária está em velocidade máxima, está neste momento atingindo o seu ápice. Uma transição que não começou hoje. Uma transição que começou há muito tempo atrás e que se acentuou de 300 anos para cá e que estamos agora tendo essa mudança. A Terra passará então a ser um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal e onde atingiremos uma frequência de quinta dimensão. Tudo isso está em pleno andamento e hoje nós vamos conversar bastante para entendermos o que está acontecendo, em que pé que estamos e principalmente que todos nós que estamos encarnados aqui neste planeta temos uma missão espiritual a ser cumprida. Não estamos aqui por acaso, não estamos num processo de transição encarnados simplesmente como turistas. Nós temos o nosso papel nessa transição planetária. Nós temos o nosso papel nesta vida, nesta encarnação. E é importante que a gente desperte nossa mente para essa realidade, para que a gente não perca a oportunidade que estamos tendo neste exato momento que estamos aqui falando. Pois muito bem, seja muitíssimo bem-vindo ao canal Despertando Pessoas. Eu sou Daniel Kaltenbach. Se você é novo por aqui, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você já pertence à nossa família de luz há mais tempo, então também apenas deixe o seu like para que mais pessoas recebam as nossas mensagens sempre sobre ciência, espiritualidade, despertar da consciência. Aí hoje, último aviso antes da gente começar. Tem muitas pessoas perguntando, Daniel, como eu faço para participar do grupo de WhatsApp, do nosso grupo de estudos do WhatsApp, onde a gente define muitos temas das nossas lives aqui, onde a gente pode estudar um pouquinho mais a fundo as coisas. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores e você será também muitíssimo bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. Então vamos falar desse tema que é tão importante para as nossas vidas e para a vida do planeta, que é a transição planetária e a nossa missão espiritual, o nosso papel nisso tudo, mais do que isso, as ferramentas que a espiritualidade está trazendo para nós neste momento para que a gente consiga fazer essa transição de uma forma satisfatória, que a gente consiga fazer o que a espiritualidade maior quer, que é justamente transformar este planeta num prazo que daqui para frente é bastante reduzido, passa bastante rápido e essa transição é muito clara. O que está acontecendo nesse momento é muito visível. Então vamos lá, eu queria começar conversando com vocês um pouquinho sobre as nossas missões espirituais. Nossas missões, veja, eu coloquei no plural porque nós temos pelo menos duas missões principais. O que é uma missão espiritual? É o motivo pelo qual estamos aqui. Às vezes a gente se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui, né? E aqui está a resposta, o que nós estamos fazendo aqui? Isso tudo tem a ver com a missão espiritual. Ninguém nasce nesse planeta sem uma missão, sem um objetivo, sem um propósito. Não existe nada neste universo que não tenha um propósito, que não tenha uma razão de ser. Imagina então a nossa própria vida. Imagina então o motivo pelo qual estamos aqui. Então, quando a gente fala da nossa missão espiritual, nós devemos imaginar duas situações distintas. Uma dependendo da outra. A primeira situação, ela é trazida, inclusive no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem alguns comentários entre vários outros lugares, que comenta no capítulo 17 que todo homem tem sobre a Terra uma pequena ou uma grande missão. Essa questão da missão espiritual é trazida em várias fontes espirituais, deixando claro para nós. Presta atenção, você tem uma missão espiritual a ser cumprida neste planeta. Então, o que é a nossa missão? Em primeiro lugar, vamos entender o que é a nossa missão individual, principal missão.
Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, uma missão espiritual, qual que é a minha missão na vida, né? E a gente fica imaginando coisas grandiosas, assim, né, para a humanidade. A gente fica imaginando que a gente tem que ser tão famoso quanto o Júlio César, que a gente tem que trazer a cura para o câncer, para as piores doenças da humanidade, que a gente tem que salvar países da fome, que, enfim, a gente fica ali naquela missão grandiosa. E isso é ruim, porque a gente esquece da nossa verdadeira missão. A gente fica distraído com coisas que não são aquilo que a gente veio fazer. Claro que existem algumas almas missionárias que vieram com missões coletivas maiores e diretas. E às vezes até de cura de alguma coisa, uma invenção que vai modificar o entendimento da humanidade em determinado aspecto. Mas, em regra, não é o nosso ponto. O nosso ponto de 99,99% das pessoas encarnadas neste planeta tem uma missão individual que não é aquela missão de salvar o mundo, mas é uma missão individual muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais complexa e muito mais importante do que pode parecer. E às vezes até mais importante do que essas grandiosas. Então, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui com um principal objetivo, que é o chamada reforma íntima. Ou seja, estamos aqui para nos melhorar encarnação. O nosso objetivo nesta vida é sairmos daqui melhor do que chegamos. Ou seja, quando nós morrermos, nós podemos olhar para nós mesmos, para a nossa essência, para a nossa alma, para o nosso desenvolvimento pessoal e falar, olhando no espelho com sinceridade, eu estou saindo daqui melhor do que eu nasci. Estou saindo melhor do que eu cheguei como alma, em termos morais, em termos éticos, em termos de desenvolvimento de amor dentro do meu coração. Estou saindo melhor do que cheguei. Esse é o nosso principal objetivo na Terra. E é importante que a gente entenda isso. Então é se trabalhar, é a gente tentar a cada dia ir dormir um pouco melhor do que acordou. É a gente tentar a cada momento de nossa vida desenvolver mais o amor dentro de nós, a caridade, a fraternidade, se preocupar mais com o próximo, ser menos egoístas, trabalhar os nossos vícios, né, renunciar aos nossos vícios, enfim, fazer uma conexão mais ampla com a espiritualidade. Esse é o nosso objetivo. Então nós estamos aqui para tentar e conseguir, né? Temos que conseguir sair melhor do que chegamos. Só que nós estamos também, como nós vamos comentar, numa encarnação muito especial, que é uma encarnação onde a gente pode dizer que somos os trabalhadores da última hora. Por que os trabalhadores da última hora e por que essa encarnação é tão importante? E sendo importante, vejam, quando a gente sair daqui, vamos dizer que a gente vai ter uma nota, uma autonota, né? A gente fala, olha, eu consigo desenvolver até aqui. Será que este até aqui é suficiente para que você permaneça, você, eu falo, todos nós, né? Cada um analisando a sua própria vida, que você permaneça num mundo de regeneração, no mundo de quinta dimensão que a Terra está se transformando, no mundo onde prevalece o bem? Ou será que essa nota com a qual você sai daqui é uma nota que ainda não é suficiente para isso? E que você teria que migrar para outros mundos, outros planetas de provas e expiações ou até primitivos para chegar no ponto onde não chegou. Esta encarnação está nos dando a chance, por várias razões que nós vamos comentar aqui, e inclusive com incentivos de várias maneiras, com ferramentas para que a gente chegue neste ponto necessário. Necessário para que nós individualmente sejamos o trigo e não o joio, que a gente possa prosseguir com Gaia, com a Terra, numa dimensão superior. Mas vamos chegar nisso, vamos entender isso. Isso aqui é transição planetária, significando o seguinte, na massa, na coletividade, nós vamos ter essa divisão, essa separação entre os que permanecem, os que seguem no mundo melhor e aqueles que ainda não estão preparados para isso. Isso tudo aqui vai nos ligar à nossa segunda missão.
Então, nessa encarnação temos uma segunda missão. A primeira missão é a reforma íntima, é o trabalho, o autoconhecimento, a transformação interna para atingirmos esse patamar, para sermos melhores, rápido. E o segundo, nossa segunda missão aqui na Terra, enquanto a primeira é olhar para dentro, a segunda é olhar para fora. A segunda missão aqui na nossa Terra é fazer com que o planeta melhore. Que a gente consiga fazer com que o planeta atinja um novo estado, uma nova psicosfera, onde ela possa de fato ser transformada no mundo de regeneração, no mundo onde o bem prevaleça sobre o mal, onde as coisas positivas aconteçam. Vejam, quando a Terra está num processo de transição, isso significa que ela está elevando sua frequência. Mas a frequência dos seus habitantes precisa ser elevada por eles mesmos. Não vai haver um passe de mágica de Deus dizendo, bom, agora todo mundo despertou e se transformou e a Terra se transformou. Não. Deus não vai transformar a Terra num passe de mágica. Ele espera, e é assim que as leis universais funcionam, ele espera que a criatura trabalhe em seu nome, fazendo a transformação. Ou seja, que a humanidade, ao se transformar, ao trabalhar essa reforma íntima, ao despertar sua consciência num número massivo, de massa, a gente consiga transformar a Terra junto, transformar o que existe nela hoje, transformar a sua forma de pensar politicamente, financeiramente, economicamente, religiosamente, enfim, a moral, a ética, que toda essa transformação acontece. Então veja que interessante, nós estamos numa encarnação que pode ser, como a gente falou, trabalhadores da última hora, porque acabou, gente, é esta encarnação. A transição está aqui, quem não atingir esse patamar, não atingiu, quem atingir, atingiu. A hora é essa. Então nós estamos numa última encarnação, por assim dizer, uma última chance para mostrarmos quem somos para nós mesmos e para o universo. Estamos numa encarnação fundamental para, além de nos transformar o planeta Terra, ajudar na transformação da Terra. E tudo isso, a gente pensa assim, poxa, mas quanta coisa que a gente aí percebem. A responsabilidade que nós temos interna e externa, quanta coisa é jogada nas nossas costas. Mas a espiritualidade não colocou a gente aqui e falou, vão lá, transforme-se e transforme a Terra sozinhos. Não, ela deu para nós várias ferramentas. Ferramentas que devemos utilizar para atingir esse objetivo das nossas missões individuais de transformação interna e de transformação do planeta rápida, eficaz. Estamos numa encarnação que vale 10 outras encarnações em outras épocas. Não é por acaso que está nascendo tanta gente e muitas pessoas, muitas dessas almas vêm de umbrais que estão sendo trabalhados e essas pessoas com reencarnações muitas vezes compulsórias estão sendo trabalhados também seres, almas que estão em outras dimensões ou em outros planetas que também estão encarnando na Terra, aproveitando este momento único para uma melhoria individual também, para um conhecimento, para um despertar de consciência, para uma sabedoria maior. Então é um momento riquíssimo, riquíssimo. Nós temos que ser gratos e muito por estarmos aproveitando este momento, por termos tido a oportunidade de estarmos encarnados aqui, agora, neste momento de transição, quando tantas almas desejam um espaço aqui na Terra, neste momento. Então, vamos aproveitar tudo isso. Mas, como eu disse, porque se a gente está dormindo, as pessoas que estão dormindo, que não percebem o que está acontecendo, vão acordar tarde demais. Infelizmente, as coisas estão correndo. Como o Chico comentou, 2057 está aí. E 2057 é o quê? Não é uma data que a hora que acordar vai estar tudo diferente. Não, é tudo um processo. A natureza funciona como um processo. É tudo como o dia amanhecendo. Você já viu o dia amanhecer? Você está vendo as estrelas toda noite, de repente as estrelas estão lá ainda, de repente se o céu parece estar mais claro, de repente parece estar mais claro e você não percebe, de repente as estrelas começam a diminuir, tem menos estrelas e de repente a hora que você vê o céu está mais claro e de repente você nem sabe se é dia ou se é noite e de repente as estrelas sumiram, de repente o sol está lá. Não é assim? É um processo
tudo tão interligado que a gente não consegue dizer, olha, agora era noite, agora é dia. A gente não sabe. De repente, o processo acontece e a hora que você percebe já é meio-dia. E é assim todos os dias. E é assim a transição planetária. Então nós estamos nesse processo, está acontecendo fortemente. Vamos falar de aspectos importantes sobre esse processo. E a gente, se estiver dormindo, a hora que perceber já aconteceu. E nós perdemos a chance de cumprirmos nossa missão espiritual aqui nesse planeta, neste momento de transição planetária. Então precisamos estar atentos. 2057, como eu falei, não é virou. Significa o seguinte, que 2057 é uma data mais ou menos onde Chico Xavier entende, bom, a partir desse momento, a gente pode começar a dizer que a humanidade vai estar mais bem direcionada no processo de fazer mais o bem, e vai estar já com as almas encarnadas também, já mais direcionadas neste processo onde o bem prevalece sobre o mal. Então as almas já estão mais selecionadas, as coisas já estão mais direcionadas e dali para frente então as coisas começam então a se consertar, a se arrumar, começam a tomar outra direção por mais 100, 200, 300, até que a humanidade vai ver, nossa, o mundo não tem mais nada a ver como era lá nos anos 2000, nada a ver, mudou totalmente. Né? Aí sim nós vamos ver o meio do mundo de regeneração. Mas tem um processo entre expiação e provas de regeneração e nós estamos fortemente nessa transição. Bom, como eu comentei, a espiritualidade não larga a gente nesse planeta e fala, vai lá e se vira, vai lá e cumpra a sua missão e vire-se. Não, ela nos apoia. Ela tem estratégias, ela tem organização. E isso tudo nos dá ferramentas para que possamos passar por esse processo e cumprir a nossa missão de maneira mais eficaz. Então eu vou citar algumas, só algumas dessas ferramentas, são várias, gente, mas só algumas dessas ferramentas que a espiritualidade nos dá para que a gente agilize esse processo, para que a gente entenda esse processo, para que a gente desperte a nossa consciência, para que a gente consiga cumprir nossa missão e que a Terra também consiga fazer essa transição de uma forma satisfatória. Um desses aspectos, alguém pode achar que é religioso, mas não é religioso. O Espiritismo, falando aqui do Espiritismo, o Espiritismo como doutrina, mais como doutrina, menos como religião, no sentido próprio do Espiritismo raiz, que é o quê? Kardec não criou uma religião. Ele nunca falou de religião espírita, ele falou do seguinte, olha, é uma doutrina, uma filosofia. O que é essa filosofia? Essa filosofia que coincidentemente veio em 1800 e pouco, ou seja, estamos falando aí, né, século XVII, século XVIII, principalmente aí século XVII, enfim, que eu vou mostrar para vocês, a espiritualidade trouxe outras várias ferramentas também na mesma época muito fortes para a nossa transição planetária, mas onde a humanidade, e eu pego o Espiritismo como exemplo, até que é trazido como a ideia do Consolador, que teria sido prometido por Jesus, que nessa época da transição viria o Consolador, queria nos ajudar nesse despertar de consciência. E o Consolador é considerado como a doutrina espírita. Mas em que sentido isso? No sentido de que vamos começar a ter filosofias como é o Espiritismo, doutrinas, entendimentos mundiais que começam a dar menos valor para aquelas religiões com dogmas, que são dogmas de puro fanatismo. Eu acredito porque está escrito aqui, está escrito ali, porque tal, e que não fazem sentido racional nenhum. E nós vamos começar a trocar isso como é a doutrina espírita por... O que Kardec falava? Kardec falava, estude, pesquise, raciocine e chegue às suas conclusões e vamos, através da ciência, desenvolver a espiritualidade. Então, vamos ver as ferramentas que nós temos espirituais ao nosso redor e vamos trabalhar com elas e desenvolver a espiritualidade dentro disso. Foi o que Kardec fez. Eu vou comentar um pouquinho sobre ainda a Kardec, como Kardec começou tudo isso. É muito interessante como ele começou essa história toda da doutrina espírita. Eu vou comentar rapidamente daqui a pouquinho, mas... Então, o que acontece? O espiritismo, essa ideia, é uma ideia de que vai trazendo uma consciência para a humanidade de que existe a espiritualidade, de que existe a vida após a morte e que pare de negar isso, de que existem as reencarnações, existem provas, a ciência começa a ser meio com tudo isso. E
essa ideia de raciocínio, de racionalização da religião, dos fatos, de trazer ciência com espiritualidade, que é o conceito principal que a espiritualidade nos trouxe, como um grande exemplo com a doutrina espírita já em 1800 e pouco, com outras ferramentas todas a nos trazer. Então isso é uma ferramenta. Se nós não tivermos essa ferramenta para pensar e raciocinar, e tivéssemos hoje ainda apenas com aquelas religiões dogmáticas, olha a dificuldade que a gente ia ter de tentar raciocinar, de tentar, né, tirar os nós das nossas crenças limitantes, dos nossos raciocínios limitantes em relação à religião. O próprio Chico Xavier ele só pôde trabalhar o que ele trabalhou e trazer as obras que ele trouxe porque houve uma quebra de paradigma anterior com Kardec. Caso contrário, o Chico Xavier não faria sentido, as coisas dele não fariam sentido. Mas fizeram por quê? Porque já havia uma quebra de paradigma, de forma de pensamento sobre a própria espiritualidade da humanidade. Então, esse é uma primeira ferramenta, uma ferramenta de forma de pensar a espiritualidade racional, científica, que a espiritualidade começou a trazer para a gente. Ela veio trazendo para a gente tudo. Uma segunda ferramenta muito importante que a espiritualidade nos traz para que a gente possa atravessar esse período de transição planetária com sucesso e fazer cumprir a nossa missão espiritual individual, está justamente no desenvolvimento científico que tem acontecido, em especial, vejam vocês a velocidade da transição, de 300 anos para cá, ou seja, 1800 e pouco também para cá, com a Revolução Industrial, com o Iluminismo, Revolução Industrial e assim por diante. Nesse aspecto, você já parou para pensar que a humanidade, se a gente pegar a humanidade moderna, né, a sociedade moderna, claro que existiram outras civilizações até avançadas no passado, não vamos entrar nesse mérito agora, mas a sociedade atual, que disse que existe na sua atual configuração há 10 mil anos, mais ou menos 10 mil anos, e que de 6 mil anos para cá, então a gente viveu uma pré-história, e de 6 mil anos para cá a gente viveu a história. A história é contada a partir do momento em que a gente começou a escrever, que surgiu a escrita. A gente pode pegar aí a época dos Sumérios e mais ou menos esse período com o início da escrita e trazer a história. Se a gente pega o que o ser humano desenvolveu de tecnologia, de conhecimentos científicos, essa nossa raça atual, né? De 6 mil anos para cá, o que foi que a gente fez se a gente não considerar os últimos 2 séculos? Se a gente tirar o desenvolvimento da Revolução Industrial para cá. Nós não criamos nada. Nós passamos 10 mil anos aperfeiçoando roda de carroça. Não, a roda de carroça pode ser assim, ou pode melhorar assim, ou pode ser mais assim, ou pode ser menorzinha, pode ser maiorzinha. E foi isso. Espadas, né? Vamos fazer a espada assim, assada, torta, curva, reta. E foi isso. Foi toda a evolução da humanidade em 10 mil anos. De repente, 1800 para cá, Revolução Industrial, o conhecimento científico humano que estava crescendo assim, né? Devagarinho, de repente faz assim a curva. Uma curva absurda e a gente sai da roda de carroça para foguetes em 200 anos. Isso, gente, não é o acaso. Esse desenvolvimento científico em todas as áreas de tecnologia e tudo mais fazem parte da transição planetária. Por quê? Porque não dá para entrar no mundo de regeneração, que é buscado uma 5ª dimensão, sem um conhecimento científico razoavelmente bem profundo. Vejam vocês, um mundo de regeneração, ele tem várias características. Entre essas características, por exemplo, você tem que o bem prevalece sobre o mal, mas você também tem uma base de conforto para as almas encarnadas neste planeta, neste mundo de regeneração, onde elas possam se dedicar a questões espirituais mais altas, missões espirituais mais altas, mais elevadas. Para isso, elas precisam se livrar de questões materiais, de trabalhos materiais mais básicos, mais animais, por assim dizer. Não é por acaso que a máquina tem substituído o homem em todos os braçais, desde a agricultura, mineração, todos os serviços braçais, cada vez mais a máquina está substituindo o homem. Não é por acaso.
A tendência é que o homem possa se dedicar a uma nova forma de pensar e novos objetivos de missões coletivas e individuais de mundos de regeneração em diante. E não mais as missões e objetivos do mundo de provas e expiações, que é o que ainda é material, é preciso sobreviver, preciso tempo livre para tirar férias, eu preciso, sabe, me livrar do serviço pesado, eu preciso, mas tudo voltado ao ego, voltado naquela dificuldade, isso não existe mais. Então o que acontece? Você precisa sair daqui para chegar lá. Como é que você chega lá? Através da tecnologia, através da ciência. É a ciência que te faz chegar lá. E como a transição planetária, né, está num processo acontecendo, isso precisou ser acelerado. E os descobrimentos científicos que não estavam acontecendo a contento tiveram que começar a acontecer em ritmo aceleradíssimo e de fato aconteceram. E continuam acontecendo. Então, um outro exemplo, no mundo de regeneração não existem doenças. É um mundo que não tem doença. Por que não tem doença no mundo de regeneração? Porque Deus falou assim, mundo de regeneração, abracadabra, sumam as doenças. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus, de novo, trabalha pelas leis universais, Deus trabalha pela própria criatura dele. Então ele espera que o homem acabe com as doenças no seu mundo. E como é que ele acaba com as doenças no seu mundo? Através de tecnologia, através de ciência. Então são mundos superiores onde as doenças todas já vão ter sido erradicadas. Muitas das quais a gente já poderia ter erradicado também. Não o fizemos por quê? Porque o nosso pensamento ainda é egóico, a gente não quer a cura, a gente quer remédios que façam com que a pessoa fique escrava, dependente dele o resto da vida, enquanto essas empresas lucram trilhões de dólares todos os anos. Ninguém quer a cura, dá prejuízo para muitos setores, né? E, enfim, mas é isso. Um dia a humanidade vai entender que fala, não, a cura tem que dar prejuízo para esses setores todos, mas tem que dar lucro para a humanidade como um todo, no sentido da humanidade subir uma nova fase evolutiva, uma nova fase consciencial. Enfim, isso está acontecendo, vai continuar acontecendo, a gente chega lá ainda. Mas é só para mostrar a tecnologia. A tecnologia, 200 anos para cá, é uma ferramenta espiritual. Vejam vocês a internet. A internet, ela tem sido responsável por acabar com as fronteiras. Hoje a gente fala aqui, estou aqui nos Estados Unidos, falando com vocês no Brasil, tem gente espalhada pelo mundo inteiro, estamos todos interligados. As fronteiras começam a acabar, as pessoas ainda não perceberam, mas as fronteiras estão acabando. Quando a gente fala de invasões, né, de imigrantes na Europa, nos Estados Unidos, enfim, essas invasões são fronteiras que estão acabando. E a maioria dos lugares não consegue mais sequer controlar nem fisicamente mais essas invasões ou essa miscigenação de pessoas. E essa miscigenação vai acontecer cada vez mais e as fronteiras estão acabando. As fronteiras estão terminando e a internet, redes sociais são um grande fator, o maior fator de todos para esse. No mundo de regeneração, não existem fronteiras. Após a transição planetária, não existem fronteiras. Não dá para você se separar, eu sou... No máximo pode ser uma fronteira administrativa, né? Aqui a administração do brasileiro, a administração do argentino, no máximo, que nem nós temos bairros, cidades, mas são questões administrativas, não de que eu sou brasileiro, você é argentino, você é uruguaio. Não faz sentido. Assim como tem que parar de fazer sentido as fronteiras religiosas, as fronteiras sociais, as fronteiras culturais. A gente tem que se enxergar como uma coisa só, como uma família humana. Ainda que cada um tenha suas preferências, ainda que cada um tenha, né, as coisas que gosta mais, que gosta menos, as suas características, não tem problema. Não tem que ser assim. Mas então olha como a ciência está mudando tudo isso. As redes sociais, elas começam a fazer com que a gente se comunique com mais e mais pessoas. Isso significa o quê? Mais e mais experiências. As informações que estão rolando, hoje você recebe informações todos os dias aos milhares. E você, individualmente, tem que trabalhar com elas. Não adianta você esperar que alguém te diga o que é fake news e o que não é. Não existe isso. Bom, enfim. Você vai ter que trabalhar o que é certo e o que é errado. E você vai ter que mostrar aqui, para atingir o seu nível evolutivo, que você já é capaz de definir o que é certo e errado para cada situação. Cada situação não é partidária. O que esse partido disse, então está tudo certo, o que esse disse está tudo errado. Isso é loucura humana.
Então a gente tem que olhar cada item e decidir suprapartidariamente, suprarreligiosamente, supraculturalmente, o que é certo, o que é errado, qual é a decisão que você toma, o que você acha que tem amor embutido, o que realmente faz bem para a humanidade, para os outros, e o que não, o que estão querendo te manipular, te enganar apenas. E se você não souber definir o que é certo e errado, então você não está pronto para o mundo de regeneração. Nós vamos ter que saber o que é o bem e o que é o mal lá. Vamos ter que entender, vamos ter que saber filtrar. Então tudo isso está acontecendo em um ritmo acelerado. Por isso que hoje, uma encarnação que nós temos hoje aqui, valem 10 encarnações que nós tivemos no passado. Hoje, em um dia, um único dia, acontece muito mais coisas em termos de interrelações, de relacionamentos, pessoas que você conversou, informações que você recebeu, decisões que você tem que tomar, do que acontecia 2, 3, 4, 5, 10 décadas atrás. A vida era outra, era diferente, o ritmo era outro. Hoje está tudo acelerado. E não é por acaso, é para acelerar mesmo. Porque você tem que ter milhões de experiências numa única encarnação. E correr, e tomar decisão, e perceber o que você errou, o que você acertou, levantar, dar a volta por cima. E assim vai. Isso tudo está acontecendo. Quem está aproveitando essa encarnação para isso está crescendo muito mais rápido do que cresceria numa outra encarnação passada. Por quê? É a chance que a espiritualidade nos dá de crescer mais rápido. Da gente conseguir, por quê? Isso significa o quê? Que a espiritualidade está vendo que a gente não atingiu esse nível ainda. Vocês querem chegar aqui? Vão ter que correr, meu filho. Tem que correr mais rápido. Ela está dando as ferramentas. Nós estamos usando. Ou nós vamos devagarinho e fala, ih, não deu. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa interessante que nós estamos recebendo como ferramenta da espiritualidade para o despertar da consciência coletivo e que às vezes as pessoas não percebem, é uma outra coisa muito interessante. Para isso, deixa eu explicar uma coisa. A espiritualidade, dependendo do momento da humanidade, cada época, cada situação, ela traz para a gente, no físico, situações que ajudam as pessoas a terem uma expansão de consciência, um despertar de consciência diferenciado. Então, por exemplo, na época de Cristo, quando Cristo esteve aqui na Terra, Cristo fez uma série de milagres. Então ele ressuscitava os mortos, ele fazia o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar, o paralítico andar. Todos esses milagres, por que ele fez tudo isso? Era apenas para ele falar assim, olha só como eu sou bacana, né? Eu sou mágico, eu faço essas mágicas aqui, vocês não fazem nada, né? Era para ele se gabar, era questão de orgulho, não. Claro que não. Jesus fazia isso com vários propósitos, vários objetivos dentro da sua missão espiritual que ele estava encarnado aqui na Terra. Mas o objetivo dele fazer esses milagres todos era para despertar a consciência das pessoas que estivessem preparadas para isso. Então veja só, a multidão olhava ele fazer milagre. Da multidão, muitos falavam, o cara tá com, não acredito, é fake news, tá me enganando, é coisa do demônio, é não sei o quê. E iam embora, não estavam preparados, iam embora. Muitos outros olhavam aquele milagre e falavam, né, dentro de si, olha que coisa interessante, existe alguma coisa além aí, que eu não conhecia, alguma coisa além está acontecendo, uma coisa mais profunda. Existe uma espiritualidade, existe alguma coisa engendrando tudo isso, organizando, existe uma hierarquia, existe alguma coisa que eu não conhecia. Isso desperta a pessoa, fazia a pessoa seguir Jesus, acreditar em Jesus, fazia a pessoa despertar sua consciência, elevar sua frequência, sair daqui, ir para lá. Naquela época, que justamente Cristo veio para isso também, num momento que a humanidade precisava expandir sua consciência, e ele expandia através dessas ferramentas que a espiritualidade trazia. A espiritualidade trouxe outras ferramentas em outras épocas diversas. Vou dar mais um exemplo. Kardec, a gente falou de Kardec. 1800 e pouco, o que estava acontecendo na França? O que estava acontecendo? A espiritualidade estava trazendo para a humanidade, principalmente naquela região, a questão das mesas girantes. O que eram as mesas girantes, as mesas giratórias? Bom,
Eram reuniões mediúnicas, onde você entrava lá tal, e daqui a pouco as mesas começavam a flutuar, subir, bater no teto, girar, e fazer barulho, enfim. Aí o que acontece? Isso ficou comum, era um fenômeno comum. Começou a acontecer em vários lugares. Vocês conseguem imaginar a mesa da sua casa girando hoje, numa sessão mediúnica que seja? Difícil, né? Mas naquela época começou a acontecer em todos os lugares. Por quê? Porque naquela época a espiritualidade estava trazendo uma nova ferramenta para uma consciência do momento. E Kardec, entre várias pessoas, foi aquela que parou, olhou. O que Kardec fez? Kardec era um cientista. Tinha tudo para ser cético, para ser ateu, e ele era meio isso. Até que ele viu as mesas girantes. Ele falou, bom, isso aí é fraude. Foi numa, falou, não parece fraude. Foi em outra, cara, isso não é fraude. Pesquisou cientificamente, até que ele se convenceu, falou, não, eu pesquisei, eu vi isso, que não, isso aqui está acontecendo. Mas se está acontecendo, aí veio o despertar de consciência. Olha só, tem algo além. Tem algo além do que eu acreditava, além do que eu via, além do que eu enxergava. Existe uma espiritualidade além que está organizando uma hierarquia, existe uma organização. Vocês percebem? Então o fenômeno que a ferramenta espiritual faz com que a pessoa desperte a consciência, expanda a sua consciência, saia daqui para lá. E muitos na época se elevaram sua consciência. E Kardec, se destacando nisso tudo, ele não só elevou sua consciência, como ele, uma vez que ele entendeu que tinha algo além, ele falou, eu quero entender o que é esse além, eu quero estudar esse além. Ele juntou médiuns na Europa inteira, conversou com vários médiuns e começou a compilar o Livro dos Espíritos. Então ele perguntava a mesma pergunta para vários médiuns diferentes, para espíritos diferentes, e começou a ter as mesmas respostas e começou a compilar o Livro dos Espíritos. De uma forma científica, de uma forma metódica, de uma forma racionalizada. E hoje, como a gente comentou, a própria doutrina, a própria filosofia espírita e tudo mais, é uma ferramenta importantíssima para o que está acontecendo na transição planetária. Então olha como a espiritualidade trabalha. E hoje em dia não tem mais nada disso. Eu não tenho mais essas ferramentas da espiritualidade, os milagres que aconteciam, as mesas girando. Gente, só quem está de olho fechado, que não percebeu ainda o quanto a espiritualidade nos traz. E a espiritualidade está nos trazendo, sim, uma ferramenta maior ainda do que foi a de Cristo, do que foi as mesas girantes e outras que já vieram. Essa ferramenta, para quem não percebeu ainda, chama-se experiência de quase morte. Como assim? Sim, a experiência de quase morte, apesar dela já existir há milênios, Platão já falava de experiência quase morte, mas ela desenvolveu, ela teve um crescimento exponencial quando, justamente agora na última década em especial, nas últimas 2 décadas, começando a ser conhecida em 1960, 1970, e teve o seu boom agora nas últimas 2 décadas. Por quê? Porque a ciência desenvolveu formas melhores de ressuscitar a pessoa. Então, são os desfibriladores, são todos aqueles aparelhos de manutenção da vida artificial enquanto a pessoa tenta se recuperar. Isso causou com que muitas mais pessoas fossem trazidas de volta à vida que antes teriam morrido. E junto com tudo isso a espiritualidade falou, está na hora de divulgar, está na hora de espalhar. Gente, hoje é estimado que 4,5% da população mundial já teve uma EQM. Isso significa que 360 milhões de pessoas no mundo inteiro já tiveram uma EQM. Isso significa que, se você sair perguntando aí para os seus amigos, para os seus familiares, num grupinho menor, com certeza alguém já teve uma EQM. E por que a EQM é importante? Por que a EQM desperta a consciência, expande a consciência? Porque ela é um fenômeno que está sendo estudado cientificamente. Então começa por aí. Vejam, muitos cientistas já se quedaram a EQM entendendo o quê? Aquilo que a gente vê, algo além aí, algo a mais. Algo que eu não compreendia, algo que eu não via. Existe uma espiritualidade, existe uma hierarquia, existe uma organização. E as pessoas estão percebendo isso de forma clara. E muitos cientistas também.
Então isso está fazendo com que, embora a gente tivesse cientistas muito céticos há 2, 3 décadas atrás, hoje isso está mudando totalmente por causa dessas ferramentas que a espiritualidade está trazendo. E por que QM? Porque QM é analisada cientificamente hoje. Porque QM acontece no mundo inteiro, independentemente de idade, raça, religião, país, cultura. Porque acontece no mundo inteiro e as pessoas voltam com histórias iguais, por assim dizer. Extremamente semelhantes. Muda aqui e ali e tal, mas a mesma linha, os mesmos princípios, a mesma mensagem. Inclusive muitas pessoas que voltam com um objetivo. A espiritualidade fala, você vai voltar, volte e conte, e diga o que aconteceu. Porque a espiritualidade quer justamente disseminar esse despertar de consciência, essa expansão de consciência. Porque é claro que não dá para você falar de fraude quando você tem 4,5% da população mundial tem DQM, com pessoas que nunca se conversaram, de culturas e religiões diversas que falam a mesmíssima coisa. Então tem alguma coisa atrás. E aqui quem estiver acordado, olha e quem me fala, tem algo atrás, tem uma coisa além, e desperta a sua consciência e ela consegue desenvolver mais rápido. Então vocês percebem como que é importante tudo o que está acontecendo, como que nós estamos no meio de um processo muito grande. Se a gente parar de falar ainda de ciência física quântica, mudando também a cabeça de muitos cientistas, mostrando que, primeiro, aquilo que você entendia, aqui, né, esquece, isso aqui está tudo errado. Então você vai ter que rever tudo. E segundo, a física quântica começa a mostrar que a consciência muda a realidade. Que a consciência cria vida, a consciência transforma a matéria e não o contrário, como se acreditava lá atrás. Antes falava assim, não, a matéria criou a vida. Não. A quântica está mostrando hoje é a consciência que cria a matéria. É a consciência que faz as coisas saírem do universo quântico de infinitas possibilidades para uma redução, para uma única realidade concreta que foi trazida por sua consciência, pela consciência humana. E a ciência hoje está ali, poxa, o que é consciência mesmo? É importante a gente colocar consciência no meio dos nossos estudos, mas o que é consciência? E tem muito cientista ali cético que está perdendo os pelos para tentar entender o que é consciência. E é isso, a consciência é a consciência, a nossa alma, nosso espírito, a espiritualidade, é o que está além. E a ciência está descobrindo isso a cada dia mais. Velocidade rápida, porque a transição está em andamento, porque as coisas estão acontecendo, porque tudo está num processo muito, muito rápido. As mudanças climáticas são culpa do homem, muitíssimo culpa do homem, outra parte culpa da natureza, e vão fazer o homem ter que pensar rápido também. As desgraças vão aumentar, tragédias vão aumentar, e a gente vai ter que pensar rápido. O que é fazer da vida, o que é fazer com o planeta, que futuro que a gente quer ter, que tecnologias a gente quer criar para cuidar e para consertar tudo isso ou não. Então é rápido, não há mais tempo, trabalhadores da última hora, tudo correndo numa velocidade gigantesca. E para que a gente corra nessa velocidade gigantesca, Deus deu mais uma ferramenta, e dessa vez para cada um de nós. No interior do seu coração, de você, no seu interior, uma ferramenta para que você pudesse conseguir com mais facilidade cumprir a sua missão individual e ajudar a cumprir a missão do planeta, a missão coletiva do planeta. Essa missão, essa ferramenta que a espiritualidade nos trouxe, ela é já uma ferramenta antiga, que está em Mateus, né? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Você já conhece, Jesus falou sobre a parábola dos talentos. Eu acredito que você já conheça a parábola dos talentos, eu não vou me estender aqui, mas, em regra, diz em Mateus o seguinte, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Então, o que nos conta essa parábola de Jesus e talentos, que é interessantíssima e profunda? Ela conta o seguinte, ela fala, olha, Jesus entregou para uns... Então, o servo, ele recebeu do seu senhor, que foi viajar
talentos. Talentos seria a moeda da época, vamos dizer, né? Então ele entregou para um servo 5 talentos, para outro 2, para outro 1, de acordo com o que ele entendia que era a capacidade de cada um. Bom, quando ele retornou tempos depois, ele foi querer prestação de contas de cada servo. Chegou para o primeiro servo e falou: ótimo, você aí te dei 5 talentos. Cadê os talentos? E o servo voltou e falou: olha, eu tenho 10, porque eu peguei os seus 5, administrei, cuidei, gerei frutos e estou te devolvendo 10 talentos. Então o que o senhor falou? Ele falou: parabéns, parabéns, você soube utilizar os seus talentos para gerar frutos. Então eu te dou de volta esses 10 talentos e mais 10 talentos para que você continue administrando, você continue cuidando das coisas, aumentando esses talentos. O outro servo tinha 2 talentos e falou: senhor, eu consegui multiplicá-los, transformar em 4. E o senhor falou: parabéns, servo. Então você também foi fiel e você multiplicou-os. Então toma os seus 4 talentos, mais 4 talentos, continue gerando, administrando e desenvolvendo. E aí chegou o terceiro servo que tinha recebido 1 talento só. E esse já fala assim: opa, senhor, o senhor é o seguinte, eu sei que o senhor é muito severo, muito até cruel em certas situações, eu não queria perder esse talento de jeito nenhum. O senhor me deu um talento, eu sabia que o senhor ia me prestar, ia me cobrar esse talento de volta, então quando o senhor me deu, eu enterrei esse talento, eu guardei esse talento. E guardei direitinho, agora estou desenterrando ele e aqui está de volta. Pega de volta seu talento e passar batata quente de pra fora. Estou sem o talento agora, pega de volta e leva embora, né? Estou devolvendo, cumpri meu objetivo. E aí o senhor fala: servo ingrato. Servo ingrato. Porque eu te dei um talento para você cuidar, para você gerar frutos. Eu te dei o que você precisava. Eu te dei o estímulo. Eu te dei aquilo que você poderia ter para gerar frutos. E você enterrou o seu talento. Você enterrou o seu talento. Essa história de Jesus mostra para nós justamente isso. Que todos nós temos um talento dentro de nós. Todos, no mínimo um. Pode ser muito mais, mas no mínimo um nós temos. E ele não quer que a gente enterre esses talentos dentro de nós. E esses talentos que nos foram dados são talentos justamente que servem para que a gente tenha a capacidade de cumprir a nossa missão espiritual aqui na Terra. Tanto a individual, que a gente comentou, de olhar para dentro, de reforma íntima, para que a gente atinja esse patamar necessário para essa encarnação, para o fim da transição planetária, ou seja para a nossa missão coletiva de auxiliar o planeta nesse processo de transição também. Então esses talentos são nos dados. E cada um de nós tem um talento. Se você não sabe qual é o seu talento, descubra. Descubra rápido qual é o seu talento. Os nossos talentos podem ser vários. A gente pode ter o talento de saber falar e convencer outras pessoas para o bem. Podemos ter o talento de saber pensar, raciocinar e descobrir novos caminhos para soluções de coisas que a humanidade não estava conseguindo descobrir. Podemos ter o talento de sorrir e levar alegria, felicidade para as outras pessoas. De escutar e escutar com paciência outras pessoas e ajudá-las. Podemos ter o talento de dançar, de cantar, de brincar. Podemos ter o talento de construir. Podemos ter o talento. Cada um tem o seu talento. No mínimo um. Agora, quando a gente voltar para o céu, né? E chegar lá, Deus vai perguntar para nós, né? E aí? E aí, como é que foi lá? Foi bom? Então tá bom. E aí, o que você fez com o talento que eu te dei? O que a gente quer responder para nós, né? Para a espiritualidade, dos talentos que a gente tem? Que a gente escondeu nossos talentos? Que eu fiquei ali escondido, não acreditava em mim, não fazia nada, não acreditava que eu tinha poder, não acreditava que eu tinha talento, não fiz nada, deixei a vida passar, não aproveitei a oportunidade? Ou a gente quer voltar para lá dizendo: olha, sabe aqueles talentos que você me deu? Nossa, eu fiz do limão limonada, porque olha o que eu fiz. Eu construí, eu desenvolvi, eu ajudei outras pessoas, eu ajudei o planeta, eu consegui me melhorar a cada dia, eu melhorei minha frequência, tudo isso com a oportunidade que eu recebi. Então é isso que a espiritualidade espera de volta de todos nós quando chegar o nosso momento de voltar ali, né? Nosso momento de estar lá. Ele espera que a gente possa entregar os talentos em dobro, em triplo.
E essa parábola é interessante, porque ela diz assim, né? A quem muito se deu, mais lhe será dado. Então, se você utilizou bem os talentos, mais talento você receberá ainda nesta vida, em outras vidas. Mas se você utilizou mal os talentos, né, Jesus disse, e aquele que pouco tem, ainda o pouco que tem lhe será retirado. Aquele que tinha um talento e que jogou, enterrou, não usou, ainda esse talento vai ser retirado. Por quê? Não como castigo, mas justamente para que esse servo, que essa pessoa, que essa alma entenda a importância do talento. E que numa próxima oportunidade, numa próxima encarnação, ela diga, se eu tivesse aquele talento, eu faria tanta coisa, mas eu não tenho. Mas aí ela tem vontade de usar talentos que antes ela desprezou, que antes ela simplesmente ignorou. E agora, ela aprendendo, ela vai voltar de novo a ter talentos. Mas não vamos deixar essa encarnação passar, né, gente? Essa encarnação, que como a gente disse, é a encarnação mais importante de todas as nossas últimas encarnações. É uma encarnação que vale por 10 em relação às anteriores. É uma encarnação que a gente tem que sair daqui, ó, aqui nesse patamar, atingindo o necessário para continuarmos no mundo de regeneração individualmente. Não vamos falar da Terra, não. A Terra vai chegar lá por bem ou por mal, mas e nós, e eu, e você, vamos chegar lá? Então depende do que estamos fazendo aqui agora, nesta encarnação. O quanto a gente pode ajudar o planeta também a subir, elevar a sua consciência, elevar a sua vibração. E é dentro desta missão individual nossa, interna, de nos melhorar, de melhorar o planeta, que a gente precisa mais do que nunca focar. E é justamente na ideia da gente expandir a nossa consciência planetária, levar a maior número de pessoas possível, a importância desta vida, a importância dos objetivos, que a transição planetária está acabando o seu prazo, que nós precisamos correr e correr da forma correta, que eu já peço para vocês um like neste vídeo, porque o seu like é exatamente a sua mensagem, esta mensagem toda para mais uma pessoa, para ajudar mais um pouco o planeta a ter uma consciência maior, a despertar a sua consciência. Quem sabe esse seu like chega para uma pessoa que ainda não está desperta, mas que está querendo despertar. E às vezes são essas palavras que ajudam ela a despertar. Então, dê o seu like, que é uma forma também de caridade e de ajudar o planeta. Se você é novo aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Ative o seu sininho. Se você já ativou o sininho no passado, olhe se está ativado, porque eles estão desativando sininhos aí sem perguntar. Olhe se está ativado. E a gente está aqui todas as terças-feiras com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Deixe nos comentários aqui o que você achou sobre o tema de hoje. Que assunto você quer desenvolver mais, que você gostaria de saber mais, que você gostaria, temas que você gostaria que a gente trouxesse para a gente discutir, para a gente conversar. E se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz, também será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. despertandopessoas.com/seguidores e seja muitíssimo bem-vindo. Gente, eu espero que a semana de vocês seja iluminada, que a humanidade inteira seja iluminada e que a gente, a cada dia mais, consiga elevar a nossa consciência individual e planetária para chegarmos nesse mundo de regeneração com qualidade no menor tempo possível. Um forte abraço a todos vocês, muita luz e até já!